Hoje nessa noite, que eu falo um pouco alto, eu vou falar sem microfone aqui, porque dá para ouvir. O semeador é aquele que leva a palavra de Deus. É o pastor, é a pastora, é o missionário, aquele que é o evangelista, aquele que evangeliza, é aquele que faz o id, né, do Senhor, o semeador, que eu quero dizer que somos nós, que Jesus chamou nós para nós ser porta-voz, ser boca de Deus. Nós fomos chamados para levar a palavra de Deus, até lá em Tiago 5, versículo 20, todo dizimista é ganhador de alma, porque aquele que fizer converter o pecador do seu mau caminho, cobrirá a multidão de pecado, e salvará aquela vida, né, se você convencer aquela pessoa, pregar, fazer a nossa parte, porque quem convence é o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, mas a nossa parte é convidar, é pregar, abrir a nossa boca e pregar a palavra de Deus, porque lá em Romanos capítulo 10, está escrito assim, que como eles vão crer, se não tem quem pregue? Como eles vão invocar? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão se eles não crerem? Como eles vão crer se não tem quem pregue a palavra de Deus? Alguém tem que falar. Então Deus levanta os semeadores para levar a palavra de Deus, levar a verdade que liberta, para levar a vida para aquela pessoa que está no erro, para que ela venha se arrepender e seguir os caminhos de Jesus, ser uma pessoa que vai ser um servo de Deus, conforme diz lá a palavra de Deus. Outra vez você vereis a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve. Então a pessoa tem que ouvir, porque a palavra de Deus diz lá que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então nós somos discípulos, nós fomos chamados para evangelizar, para ganhar almas. Então quando uma pessoa ajuda a igreja, ela está sendo um ganhador de alma. Às vezes ela não, mas eu sou tímida, eu não sei pregar. Mas se você ajudar com a sua oferta, você está ajudando a igreja, para que a igreja possa estar com as portas abertas, porque a igreja também tem, a Bíblia ensina para nós trazer os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, porque nós vivemos no capitalismo, porque como que a igreja vai pagar energia? É com a ajuda dos irmãos. Como que a igreja vai comprar os instrumentos, investir, né, se estragar, pintar as paredes, para manutenção da casa do Senhor. E aqueles também que pregam a palavra de Deus, a Bíblia diz que eles também, o obreiro, ele é digno do seu salário, porque ele leva a palavra de Deus, ele vive da obra. Então a igreja precisa também, né, um dizimista, ele é ganhador de alma. Às vezes a pessoa fala, às vezes você pode ganhar alma orando, porque a maior parte, o pastor já ensinou para nós que é na oração. Quando você quer ganhar uma alma, começa a orar por ela. Por isso que nós estamos aqui com esses pedidos de oração, orando para que Deus venha tocar nos corações. Toda vez orar, quando nós formos orar, nós vamos orar assim: Deus salva as almas, Deus liberta as almas, Deus traz o povo para a tua casa, porque o povo está cego. O povo está cego e nós estamos vivendo na frieza espiritual, porque Jesus falou assim que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então nós estamos vivendo o tempo da apostasia. O que é o tempo da apostasia?
Nos últimos dias, muitos apostatarão da fé. Apostasia é uma pessoa que quando esfria, ela vai esfriando, ela desanima de buscar a Deus. Como a pastora Graciele falou, é tempo de nós perseverarmos, é tempo de nós, não muitos esfriarão, mas não todos. Sempre Deus vai usar os escolhidos nessa terra. O semeador saiu para semear, mas ele não desistiu, porque ele jogou uma semente, caiu na beira do caminho, e as aves comeram aquela semente. E Jesus, dando a explicação dessa parábola, ele quis dizer assim, que é aqueles que caiu na beira do caminho, é os que ouvem a palavra de Deus. Eles ouvem a palavra de Deus, mas quando você sai lá fora, o diabo arranca no seu coração a palavra que foi lançada para o seu coração. Aí a pessoa sai da porta para fora, a pessoa já esqueceu o que foi falado, o que foi pregado. O diabo tira do coração da pessoa. O diabo tem muita raiva de uma pessoa quando ela vem para a igreja, porque aqui na igreja você está ouvindo a palavra de Deus, aqui na igreja você está conhecendo a verdade, você está sendo liberto, você está crescendo na graça, você está crescendo no conhecimento, Deus está te instruindo, Deus está falando com você. Aqui na igreja você é alimentado espiritualmente, você recebe força para você ficar firme na presença de Deus. Você alimenta o seu espírito, você alimenta a sua fé. Aqui na igreja você sai daqui forte, para que quando você enfrentar as lutas lá fora, quando você enfrentar as afrontas, as perseguições lá fora, a semente que caiu na beira do caminho é essa, que a pessoa, o diabo está vendo que você está ouvindo, mas ele quer fazer de tudo para você não ouvir a palavra de Deus, porque quando você ouve, você cresce na presença de Deus. A semente que caiu no meio das pedras e não tinha raiz, aquela semente ali, veio o sol, secou e aquela semente morreu. E mesmo assim, ele fala dessa semente que caiu, é porque a pessoa que o pastor sempre prega aqui, que o crente, pedra que muito muda, não cria raiz. Tem um ditado antigo que o pastor sempre prega, que eu não esqueço, ele falando aqui: pedra que muito rola não cria lodo, semente que muito muda não cria raiz. Então nós precisamos criar raiz, ter estrutura para suportar. Jesus falou assim, que essas pessoas, aqueles que ouvem a palavra de Deus, aceitam a palavra de Deus com alegria. Opa, eu quero ser um crente, eu quero ser abençoado. Mas aí quando chega as perseguições, quando chega as lutas, aí a pessoa fala: mas eu não sabia que servir a Deus era desse jeito, não. Quando vem as dificuldades, a pessoa sai fora, porque acha que servir a Deus a pessoa não vai sofrer mais, a pessoa acha que servir a Deus acha que não vai ter que ter uma cruz pesada para ela carregar mais, porque a cruz é pesada. Mas Deus só te dá uma cruz se você dá conta de suportar. Deus é tão bom que Ele te dá um fardo que você dá conta de carregar. Deus não vai dar uma luta que você não vai dar conta de suportar, porque Deus conhece a sua estrutura. Deus sabe até onde que você vai. Então, um ouviu e o diabo tirou a palavra do coração. O outro ouviu, ficou feliz, ficou alegre, mas quando chegou a luta, aí a pessoa desistiu. Tem muita gente que desiste por causa das lutas. Tem muita gente que desiste por causa dos problemas, que às vezes a luta é grande, irmão, mas nós temos que resistir. Bem-aventurado aquele que suporta com perseverança, que suporta com alegria, porque depois de ser provado, você vai ser aprovado. Depois da luta vai chegar a sua vitória, vai chegar a sua recompensa, e a nossa recompensa é o galardão da coroa da vida. A terceira semente caiu no meio dos espinhos, e os espinhos sufocou. E Jesus falou: o que quer dizer isso? Os discípulos perguntaram para Jesus: o que
pastor também já falou aqui, que ele pregou aqui, é aqueles que, quando Jesus chama, vinde a mim todos que estáis cansados, todo mundo vem, oprimidos eu vos aliviarei, aí vem aquela multidão, porque o convite é bom, e todo mundo vem, mas quando Jesus começa, quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Quando o negócio começa a estreitar, porque o Evangelho, Jesus falou, é porta estreita, o caminho é estreito, o caminho é apertado, aí a pessoa tem que renunciar, a pessoa tem que abandonar, tem que largar de mão de muitas coisas. Aquele que abandona e deixa alcança a misericórdia. Aí a pessoa começa a ter que, a pessoa fala, a pessoa acha porque ela, às vezes o dinheiro é o Deus. Tem muita gente que fala que o dinheiro o Deus mesmo é o dinheiro no meu bolso. Tem muita gente que tem essa filosofia. Quando ela tem dinheiro, ela acha que ela não precisa de nada. Mas a gente precisa de Jesus. O dinheiro compra remédio, mas não te dá saúde. O dinheiro te dá muitas coisas, mas a verdadeira felicidade a gente só encontra em Jesus. O dinheiro te dá muitas coisas que a gente quer. A gente precisa do dinheiro para sobreviver, mas tem muita gente que Jesus falou assim, não podeis servir a dois senhores. Ou você vai amar um e odiar o outro, vai se apegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e não podeis servir a Mamon. Então muitas pessoas não querem servir a Deus, mas não querem abandonar às vezes o apego pelo dinheiro. Fala, não, eu estou tranquilo, eu não preciso de Deus não. Mas um dia a barriga vai doer. Um dia essa pessoa vai se lembrar de Deus. É os cuidados dessa vida, é as riquezas dessa vida. Um dia essa pessoa vai encontrar com Jesus e um dia ela vai entender qual que é o chamado que Deus tem na vida dela. Então ele foi plantando e não teve resultado. Mas a quarta semente que a Bíblia fala, ela caiu numa terra boa. Essa terra boa é o nosso coração. O semeador é aquele que leva a mensagem. A terra é o nosso coração. E quando ela cai, essa semente ela vai prosperar. Uma vai dar 100, a outra vai dar 60 e a outra vai dar 30. Uns Deus chamou para ganhar 100, outros Deus chamou para ganhar só 60, e outros Deus chamou só para ganhar 30. Nós temos que entender isso aí, meus irmãos, porque a Bíblia fala que a um Deus deu 2 talentos, a um Deus deu 5 e a um Deus deu só 1 talento. Cada um Deus dá para quem que Ele quer. Então a gente tem que entender aquilo que Deus nos dá. Um colheu 100, outro colheu 60, outro colheu 30. Cada um pode à medida que Deus é que dá. É Deus é que dá aquilo segundo a nossa capacidade. Mas o importante é que aquela semente deu fruto, aquela semente prosperou, aquela semente foi uma bênção, estava ligada na videira. E Jesus falou, eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas. Quem estiver ligado em mim vai dar muito fruto. Quem permanecer em mim, esse vai dar fruto e limpa para que dê mais frutos ainda. Então nós somos ganhadores de alma. Nós vamos orar mais, nós vamos buscar mais, para que Deus venha fazer de nós um ganhador de almas. Amém?